Vamos ler a palavra no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E você que não tem como acompanhar, por favor, preste atenção, ouça com o seu melhor ouvido, com o seu entendimento. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teríeis. Mas agora já não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nem outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo.
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Eu quero, no entanto, que cada um de vocês prestem atenção nesses primeiros versículos, esses 8 iniciais que aqui estão. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós outros. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E os versos 15 e 16. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quem aqui tem algum tipo de intimidade com a ideia de cuidar de uma parreira? Eu não sei se o meu querido amigo Vidinha está por aqui hoje à noite. O Vidinha está aí? Está lá atrás? Cadê? Está lá o Vidíssima. O Vidíssimo, querido. Saudades também de você, rapaz. O Vidinha me deu tem uns 4 anos, Vidinha? Por aí. 4 ou 5 parreiras deu de presente a mim e a Adriana. E eu tinha posto umas colunas lá em casa. E aí, quando ele nos deu aquelas parreiras, eu falei, vou plantá-las aqui no pé das colunas. E aí depois fizemos um aramado em cima, e as 5 parreirinhas do Vidinha cresceram e cobriram tudo. Eu nunca tinha plantado parreiras. Eu só tinha me servido delas, especialmente na Europa, na França, no norte de Portugal, em lugares aonde eu ia e achava lindo aquelas casas em cujos quintais havia videiras com uvas, e o pessoal ia lá e apanhava e se servia. E eu sempre chegava naquelas ocasiões benfazejas, de muitos cachos, muita folhagem, muita beleza, muita poesia debaixo de uma videira. Há aquele convite, inclusive do livro de Zacarias, e que tem ecos em algumas outras partes do Velho Testamento, que simbolizam a sombra da videira como um lugar de comunhão. E semana que passou, inclusive, eu fui acordado no meio da noite com um sonho extraordinariamente enternecedor, no qual as videiras lá de casa estavam tão cheias e elas derramavam tantos
tantos ramos, com tantos cachos, que eu mesmo estava em perplexidade ao vê-las, e de repente uma quantidade enorme de amigos que eu não via há muitos anos, alguns que se me afiguravam meio que desaparecidos para sempre, aparecendo do nada, e todos eles chegando e dizendo: escuta, será que tem um lugar para mim à sombra da tua videira? E o meu coração se enchia de alegria, e eu dizia: é claro que tem lugar de comunhão à sombra da nossa videira para todos vocês. E gente chegando, até que ao final me apareceu um amigo que já me foi dos mais íntimos, e uma das relações mais antigas desde a infância, e que nos últimos 10 anos anda mais que sumido. E de repente ele apareceu também. E o interessante é que ele olhou para os cachos das videiras lá de casa, e elas eram cachos tão cachosos que pareciam até cachos de trança de cabelo. E ele olhou e disse: meu Deus, parecem tranças de cabelo os cachos das videiras. Posso pegar? Eu disse: à vontade. Eles pegaram e elas eram doce à boca, e eu acordei tão enternecido às 4 horas da manhã que não consegui mais dormir de alegria. Para mim foi um sonho profético. Eu desci para fazer o programa, antes fui lá para a beira do laguinho que tem lá no fundo do nosso quintal, fiquei jogando comidinha para os peixes, lendo a palavra, orando, e com a minha alma ninada de uma alegria extraordinária. E naquele dia nós tivemos um programa pela manhã lá ao vivo, cheio da graça de Deus e do Espírito Santo, uma coisa que tocou a todos nós presentes e a milhares de outros em casa. Era sensível o fluxo, o ir e o vir daquela comunhão que se estabelecera e que para mim começara naquele despertar de um sonho de uma videira carregada. Mas quem não tem essa intimidade com as videiras, uma vez que comece a ter, logo perde o romantismo. Porque eu as plantei, a Adriana e eu as molhamos, o jovem que lá conosco trabalha nos ajudou a botar os adubos que o Vidinha recomendava, com as especificidades adequadas, e elas foram subindo, cada um de um tipo, de um gosto, é uma miscelânea uval total, umas verdes, outras roxas, umas de um tipo, outras de outras. E a Adriana e eu colocamos nomes em cada uma delas, nomes franceses e de pessoas amigas nossas, de modo que cada uma tem um apelidinho. E elas foram subindo, aí começaram a dar os primeiros cachinhos, a gente foi lá, olha que beleza, igual uns bobos, né? Quando a videira da gente dá os primeiros cachos na casa da gente, você fica todo tolo. Aí pega os primeiros cachos, oh, que maravilha, doce, como se fosse comido daquela vez, como se fosse a primeira, não era nem a última, aquela coisa doce. E aí passa mais um tempo, eu fui a algum lugar com a Adriana, eu creio que ao Rio. Quando eu voltei da viagem, assim, de 3, 4 dias, o Vidinha, que é o podador, que é o entendido, que é o agricultor, que nessa relação com as minhas videiras, ele é o pai, ele é que sabe como cuidar da videira. Meu pai é o agricultor, o Vidinha. Eles tinham estado lá, e eu olhei, e as bichas estavam devastadas. Sim, parecia que tinha passado o diabo pela minha casa. Aquela coisa linda, verde, de repente tudo cortado. Eu falei: jovem, como é que você deixou fazer um negócio desse aqui? Ele falou: não, foi o seu Vidinho que veio aí. E olha, ele cortou sem pena, se essa fica, essa não fica, essa tá boa, e esse ramo aqui tá bom, esses outros, Depois mandou jogar tudo ali no fogo, eu queimei.
Aí eu procurei o Vidinho, mas Vidinha, pelo amor de Deus, Vidinho. Eu falei, é assim mesmo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, para poder ter videira boa, tem que ter coragem. Não pode ficar poupando a videira, não, senão ela não vai a lugar nenhum. E o ramo que não dá fruto, corta. E você identifica o que dá fruto pelo fruto. Se dá fruto, fica. Se não dá fruto, corta. Tenha coragem e corte. Até hoje eu não tive. Ele vai lá em março, ele vai lá em agosto, ele vai lá, quais são os meses, Vidinha? Fevereiro, abril... Fevereiro e agosto, é isso mesmo. 2 vezes no ano ele vai lá. Aí ele chega lá e estraçalha tudo. A Adriana até hoje não se acostumou com a história. Quando ela olha lá de cima, abre a janela do quarto e olha, diz, meu Deus, o Vidinha esteve aí. O Vidinha esteve aí. Aí dá assim a primeira chuva, 1 mês depois elas vão saindo com um furor, com um fulgor, com uma vitalidade, com uma pujança, que não parece que o Vidinha esteve lá. De repente, aí você começa a ver aquela quantidade enorme de cachinhos pequenininhos já ensaiando, e quais são os ramos que apresentam vitalidade. E nós já estamos num momento lá em que, depois de uma devastação, agora no mês de... Você foi um pouquinho atrasado, você foi em março esse ano, né? Eu estava viajando e quando ele esteve lá, eu cheguei e estava devastado. E aí... Já depois de um mês e meio, você começa a ver os ramos onde os cachinhos mínimos já estão brotando e você também já começa a ter o trágico ensaio de quais são os ramos que não vão dar nada. Já começa a aparecer quem é e quem não é. Já começa a surgir a diferença entre quem é e quem apenas está, mas não é. Tem aqueles ramos que estão na videira, mas não são da videira. E tem aqueles ramos que são da videira e por isso estão na videira. Os que são e estão se caracterizam por darem fruto. Porque uma videira é caracterizada por dar uvas. E um ramo que se vincule genuinamente a uma videira tem que dar uvas. E um ramo que apenas tem uma conexão estrutural com a videira, esteja na videira, mas não carregue a vitalidade dessa seiva, dessa continuidade, ele, embora em estando, de certa forma não é, porque na videira o que caracteriza o ser não é o estar, é o dar fruto, de modo que todo aquele que estando não é, tem que ser podado para que não enfraqueça a natureza orgânica daqueles que são os frutos que em estando são, em são estando. Do contrário, ter-se-á apenas uma quantidade enorme de galhos, mas sem nenhuma frutuosidade e que acabam enfraquecendo o sentido essencial e mais o fluxo da seiva e da vitalidade que alimenta aqueles ramos que se conectaram misteriosamente com o caule da videira, de tal modo que por eles vaza a vida e pelos outros brotam apenas folhas, mas não aparecem os cachos que caracterizam a natureza essencial daquela planta, daquele ente vegetal. Agora olhem aqui para mim. Por que que Jesus disse isso? Ele disse isso aos seus discípulos. E alguns de nós ficamos assim, meio preocupados com essas afirmações, porque tem gente que se sente extremamente insegura, ou acha que existem contradições gritantes no Evangelho,
Porque se diz: aquele que vem a mim, eu de modo algum lançarei fora. Aquele que o Pai me dá, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. São todas afirmações de Jesus que nos dão uma segurança peremptória, definitiva, e dão mesmo. Ao mesmo tempo, o Evangelho nos incita a uma leitura e uma compreensão e a uma dinâmica que em nós se existencialize na perspectiva da tensão frequente. Ora, é o já, mas ainda não. Na perspectiva de que eu estou em Cristo, na perspectiva de que eu morri com Jesus, ressuscitei com Jesus, ascendi aos céus com Jesus, já estou assentado com Ele nas regiões celestiais, e ao mesmo tempo não. Aqui estou, vivendo todas as implicações contingenciais do processo de existir em tentação, em conflito, em tribulação, em dúvida às vezes, em perseverança. Eu sou o tempo todo colocado entre essas dimensões. Já sou perfeito em Cristo e ainda não. Já sou justificado em Jesus, mas não sou aperfeiçoado de maneira prática nele. Eu vejo todos os dias os elementos da minha imperfeição, de modo que eu existo na mais perfeita imperfeição. Mas essa é a tensão que me habita. E aqui em João 15, o que se diz, sem que se queira entrar em nenhum elemento de natureza, de subjetividade absolutamente desnecessária, improdutiva e ineficaz, mas apenas do ponto de vista de Jesus se configura, se descreve uma imagem, sem que se queira mergulhar nas entranhas da natureza de mistérios divinos que por si só nos transcendem, mas deixarmos apenas com a figura metafórica daquilo que, como figura, deve nos chamar a atenção, deve nos fazer olhar para o coração, deve não fazer perguntas sobre os escaninhos e os mistérios de Deus, mas fazer perguntas sobre a natureza do nosso vínculo existencial e espiritual com Jesus. Deve nos tirar da teologia e nos trazer para uma psicoantropologia de sinceridade e olhar para dentro dos intestinos de nós mesmos, perguntando quem nós somos em relação a Deus. Nesta perspectiva é que João 15 diz: não olhem, não se distraiam com as questões relacionadas a Deus, olhem para as questões relacionadas a vocês. E em olhando para aquilo que Jesus disse como uma metáfora que não quer explicar o mistério do ser de Deus em relação à criatura humana, mas colocar o ser humano face a face com a própria realidade da verdade mais sincera e genuína, que o faça perguntar-se, embora aparentemente estando, de fato eu sou? Porque para fugir e para recorrer aos álibis das pseudo-reflexões, o indivíduo mergulha logo no campo das teologizações abstratas sobre a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, a segurança dos crentes e todo esse babá. Agora, quem não está disposto a perder tempo com o sexo dos anjos, nem candidatar-se à secretaria da Trindade, mas deseja efetivamente olhar para a realidade do próprio ser e não inventar qualquer que seja o álibi distrativo, fica com a metáfora gritante e chocante que diz: eu, Jesus, sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim
não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, e assim vos tornareis meus discípulos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, verso 16. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora olhem aqui para mim. Nós temos, portanto, a videira, temos o agricultor e temos dois tipos de ramo nessa videira. Temos aqueles que estão, mas não são. E temos aqueles que, em estando, estão porque são. Os que estão, mas não são, são os que estando, não vazam, não frutificam, não expressam o fruto da natureza daquilo e daquele a quem dizem e professam e afirmam manterem vínculo. E os que são e estão são aqueles que expressam a continuidade da natureza frutuosa desse ao qual dizem e de fato estão vinculados porque nele permanecem, e a prova de que nele permanecem não é estática. Não tem a ver com algum tipo de fisicalidade de presença. Tem a ver com organicidade, tem a ver com essência, tem a ver com fluidos, com vasos comunicantes, com continuidade segmentada e ininterrupta, tem a ver com o fluir da mesma natureza, tem a ver com a extensão da natureza essencial fluindo para dentro dessa que é a expressão secundária, porém que carrega a força vital e essencial daquilo a que se vincula. Esse está porque é, e é porque está. E há aqueles que mesmo estando, nunca se tornaram, nunca se conectaram, nunca fluíram, nunca deram fruto, nunca expressaram a natureza daquilo que dizem que nele permanecem. Nunca de fato existiram para que as suas vidas apresentassem qualquer que fosse o fruto de tal permanência, de tal conexão, de tal vincularidade, de tal essencialidade, de tal natureza. Como disse Pedro, que esse estar em Cristo é tornarmos-nos coparticipantes da natureza divina. Como disse João, que este estar em Cristo é carregar em nós mesmos a divina semente. Ou como disse Paulo, que este estar em Cristo é ter sido enxertado numa oliveira santa. Ou mais do que isso, é ter sido feito uma nova criação, é ter sido gerado numa nova geração, é ter se tornado uma criatura extensão do Pai, como já dissera Jesus. E o que Jesus dissera? A afirmação dele é para que vos torneis
filhos do vosso Pai Celeste. Dei os mesmos frutos, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos, de modo que o Novo Testamento não conhece vínculo com Deus que não divinize, não conhece vínculo com o Pai que não gere expressão da filiação da face do Pai nos filhos, não conhece semente de Deus plantada em nós que não faça nascer dessa divina semente o fruto apropriado, não conhece nenhum vínculo de ramos com a videira que não frutifiquem conforme a natureza essencial da videira. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Agora olha aqui para mim. No meio cristão, isso é tomado de confusões extraordinárias, por razões muito simples, muito simples. Vocês foram todos doutrinados em algum lugar deste mundo que esse dar fruto, especialmente nas igrejas evangélicas, é sinal de que o indivíduo tem uma funcionalidade na empresa eclesiástica de bastante visibilidade. Eu sou pastor, antes de ser ordenado, eu já pastoreava na prática seres humanos há 2 anos e depois que eu fui ordenado pelas formalidades da igreja presbiteriana, eu já o sou há 37 anos. Nesse período, quantidade absurda de pessoas que eu vi, angustiadas, porque a igreja ensinava que um sinal dessa frutuosidade em Cristo é que o indivíduo tinha que, por exemplo, todo ano levar alguém a Cristo e trazer para ser batizado. É uma fonte miserável de neurose, de angústia. Vocês conhecem essa historinha, não é? Já sofreram desse mal, dessa aflição? Já fizeram essa contabilidade angustiada em algum momento? Outros eram cobrados de outras formas. As pessoas identificavam, quase que num psicotécnico de escola dominical, quais eram os dons e talentos do indivíduo. E aí diziam, ó, você tem esses e esses dons e talentos, coloque-os para funcioná-los para que a empresa eclesiástica rode. Aí o indivíduo que não conseguisse se encaixar por alguma razão, não tivesse tempo, pelo amor de Deus, entrava num sofrimento horroroso, indescritível. Havia aqueles outros que deixavam para sofrer apenas numa perspectiva mais elitista de tortura. Eram aquelas semanas missionárias, quando vinha algum missionário sofrido, desgraçado, cheio de carrapato, angustiando as almas dos que vivessem algum conforto urbano, contando para eles as malárias contraídas, as hepatites que tinham pegado, os carapanãs que não os deixavam em paz no meio da floresta, as viagens inóspitas, as horas e horas e horas de viagem para o fim do mundo para conseguir entregar uma Bíblia a um caboclo, a um índio, a um muçulmano, seja lá quem fosse. E o cara sentado ali, depois de ter considerado 10 vezes se saía de casa ou não para vir à reunião do domingo à noite, ouvindo aquela história, dizia, eu sou um cão vadio, eu não presto, eu sou um desgraçado, eu não dou fruto mesmo. E aí vai para casa e se chibateia, e se culpa, e se pune, fica sem transar com a mulher 15 dias, doido, de agonia, e toma doença. Aí ele faz mecanismos de compensação, eu não vou, mas eu vou trizimar.
eu vou trizimar, eu vou compensar tudo na grana, eu prometo, eu juro, Senhor Jesus, eu vou dar todo o meu dinheiro, tudo que era pizza eu vou enfiar naquele buraco agora ali, que é para ver se eu faço essa compensação, e toma aflição. Aí o cara diz, eu vou fazer também outras coisas para compensarem. Eu me sinto totalmente patético se eu tiver que ir a uma praça com um bolo de folheto na mão, especialmente uma praça próxima da vizinhança da minha casa, com um grupo de irmãos da igreja, para distribuir folhetos, especialmente aqueles folhetos evangélicos, vocês lembram? De um mau gosto que até o diabo se entristecia com o mau gosto estético do folheto. Era um negócio que dizia, poxa, me retratem com mais categoria, por favor. Os caras caindo no inferno miserável, um negócio feio, um papel que não dava nem para limpar outras coisas, caindo ali. Aí era serviço de crente, tortura de domingo à tarde. Ia ali para a praça com aquilo, o cara com a vergonha, mas eu estou pagando o meu preço, tomara que saia algum fruto daqui, ai meu Deus. E na escola dominical, aqueles alvos que davam para você no primeiro dia de aula, ou de faculdade, quantos alunos tem na sua classe? Aí você, 43. Aí o professor aqui dizia, olha, até o fim do ano você tem que pelo menos conseguir evangelizar todos. E ver se traz uns 10 para a igreja. E se ficarem 2 é uma boa média. E aquilo era lembrado, vocês lembram como era lembrado? Era lembrado. E toma aflição, e agonia, e angústia, e pavor. Ainda tinha as reuniões de oração antes de começar a escola dominical para você orar por aquela lista de perdidos, desesperados, para ver se alguns eram salvos pela sua ação, que era para você poder dar fruto na Amway, na Herbalife da sua progressão de alcance, de metas a serem atingidas. Aí isso foi gerando esse grupo de cristãos superficiais, engessados, mecanicistas, empresários do missional, sem coração, sem intimidade, sem subjetividade, sem vida com Deus. Isso também foi confundido com frequência aos cultos, às reuniões, aos grupos, às tarefas, às missões. Isso também foi confundido com separar as férias para alguma atividade solidária, social, altruística, para poder dar fruto. E enquanto isso, também, em alguns lugares, isso era associado àquela leitura bíblica mecanicista. Quando o indivíduo lia 4 capítulos do Velho e 1 do Novo, para chegar no fim do ano tendo lido a Bíblia inteira. Que era um outro álibi para quem não era bom de levar pessoas até a igreja, dizia, não consegui levar ninguém, mas eu trizimei e li a Bíblia inteira. 1000 mecanismos de compensação para todos os lados. E foi nesse tipo de engano, nesse tipo de auto-engano, nesse tipo de ilusão, nesse tipo de álibi que nós todos nos escondemos, a maioria de nós, para não percebermos o significado daquilo que Jesus chamava de estar vinculado à videira, dando fruto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. E esse permanecer nele, ele diz, é permanecer no meu amor, permanecer no meu mandamento.
permanecer na minha palavra. Aí outros caíram num subjetivismo intimista profundo a partir disso. Bom, então isso já não tem mais nada a ver com qualquer vida que se exteriorize, não tem mais nada a ver com qualquer vida que se verbalize, não tem mais nada a ver com qualquer vida que se missione, que se envie, que se deixe enviar, que se expresse, que se encarne. Eu vou viver esse amor de Deus. Aí caíram num romance de encantamento subjetivista, íntimo, intestino, incomunicável, guardado, lacrado por um Jesus que ninguém sabe dele, a não ser quem sabe você. Como se fora possível que o amor de Deus não se encarnasse, porque a obsessão do amor é se tornar carne. É em passando, vir o irmão que passa necessidade e para ele não fechar o coração. O amor de Deus, que inicia nas dimensões da subjetividade mais imperscrutável, ganha concreção, porque a obsessão do amor é a encarnação. É ganhar densidade. Não dá para fazer a viagem do ativismo religioso, funcional, tolo, mecanicista, e ir para o polo do intimismo, que apenas acha que seja possível ter um santuário de subjetividade internurada por Jesus e que não se transforme em vida, em atitude, em cara, em mão, em braço, em ação, em extensão, em sorriso, em prática, em ética, em frutuosidade de uma existência que apareça para a vida na mesma medida em que ela é genuinamente consistente com a natureza daquilo que em nós existe em verdade plantada em Deus. A questão, portanto, é que a religião gera em nós a facilidade e eu diria quase que a mecânica inevitável, na maior parte das vezes, de tornar um indivíduo um ramo que está, mas não é. Ele está, mas ele não é. Porque o que ele chama de fruto não é aquilo que o agricultor chama de fruto no ramo da videira. O que ele chama de fruto é performance, o que ele chama de fruto é folha. O que ele chama de fruto é grossura, o que ele chama de fruto é expressão estética. E o Vidinha corta uns ramos lá em casa que pela estética eu não cortaria, mas ele corta porque não deram fruto. E deixa uns que pela estética eu não deixaria, mas são os que estão dando fruto. Agora o Evangelho não trabalha com essas categorias das exterioridades estéticas. Ele alinha a natureza daquele a quem eu pertenço, com a continuidade orgânica dessa natureza fluindo para dentro de mim, e com a expressão do fruto, que é equivalente à natureza a qual eu estou ligado, e que se apresenta de maneira absolutamente correspondente. Cada coisa no seu tempo e na sua estação. Agora, aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. O que está, mas não é, ele corta e lança no fogo. E ninguém precisa escatologizar essa imagem dessa metáfora. Corta e lança ao fogo
Se você quiser levar até a perspectiva escatológica mais final, leve. Eu prefiro acreditar que enquanto seres humanos estão vivos, enquanto seres humanos estão aqui, estão agora, alguns de nós já fizemos a viagem de sermos cortados e provarmos o fogo e milagrosamente sermos reenxertados para a frutuosidade muitas vezes. No entanto, aquele que dá fruto, ele limpa. E esse é um trabalho dolorido, minha gente. A gente fica achando que o dar fruto é o que nos coloca no melhor dos mundos, do ponto de vista de nos poupar de toda e qualquer dor ou situação. Mas a boa nova que eu tenho a lhes dizer é que o amor de Deus nos poda. O amor de Deus nos corta. O amor de Deus nos fere. Ele pode nos decepar para que a gente experimente juízo de fogo. E há alguns juízos de fogo no Novo Testamento que são altamente salvadores, como se diz que alguns são salvos pelo fogo, e aqui não é hora de falar disto. Mas há muito menos cortes irremediáveis no Novo Testamento do que a gente possa imaginar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas a bondade do amor de Deus, que faz fluir seiva de graça para mim, ela me trata com severidade de amor que me poda também, para dar mais fruto ainda. Quando eu conheci o Senhor aos 18 anos de idade, eu não cheguei a fazer essa viagem neurótica dos evangélicos em relação à contabilidade de serviço como fruto, porque eu tinha um pai que era um sábio de Deus e que tinha uma vida profunda com a palavra e com o Espírito Santo, e desde os meus primeiros meses de fé já me libertou de todas essas doenças e me encaminhou para a percepção correta do que era dar fruto em Cristo e permanecer nele. Eu só não tinha ideia de que dar fruto em Jesus iria trazer sobre a minha vida muita poda. Quanta poda! Eu fiz aquelas podinhas do início da conversão e achei que eram todas as podinhas. A poda da minha promiscuidade adoecida, eu achei que era o máximo. É bobão. Não pego mais ninguém, aleluia. Tinha feito aquelas podas dos alteradores de consciência brabo. Não cafungo, não isto, não aquilo, tal. Não tem ácido lisérgico nenhum, entra mais por essa boca. Quando eu tiver que ficar doida de jejum e oração, aleluia. E achei que eram as podas. Bobinho. Parei de treinar o jiu-jitsu que eu amava. Achei que era uma poda, foi só uma perda de tempo. Talvez estivesse bem melhor fisicamente se não tivesse parado. Passei a não vestir todas as roupas que eu gostava e a vestir todas as coisas horríveis que me davam. E achei que era uma poda da minha vaidade. Deve ter servido para alguma coisa. Pelo menos não andei nu. E fiquei com uma cara de pau extraordinária para entrar com qualquer roupa em qualquer lugar e não estar nem aí, mesmo que eu estivesse me sentindo naquele iniciozinho patético. Mas não era poda.
jejuava 5 dias, 6 dias, sem comer, sem beber nada, ia para o meio do mato. Achava que era uma poda. Era autoimposta, tinha seus significados, me produziu percepções extraordinárias, mas estava longe de ser o que um dia eu iria provar como cuidado do Deus que limpa a gente. E que não tem nada a ver com escolhas da gente. Não é um jejum que você decide fazer e diz, agora está na hora de quebrar e voltar. Nem eram as minhas renúncias de odiar viajar e passar a vida inteira viajando, de abominar a maior parte das coisas que eu fiz no curso quase que inteiro da minha chamada vida ministerial, e que todo mundo achava que eu adorava fazer aquelas coisas e não sabiam o preço horrendo que eu pagava para as fazer como uma renúncia, como entrega, como um abrir mão de direitos. Quase como uma escada da penha ministerial evangélica. Mas não eram as podas. Quem poda é o Pai, não sou eu. Isso tudo eu tinha feito. Agora, depois de quase 30 anos pregando a palavra, me dando de manhã, de tarde, de noite, sem medidas para mim mesmo, e achando que não ter medidas para mim mesmo era uma das demonstrações da minha entrega mais profunda e absoluta, qualquer que fosse o chamado de Deus, contra os meus desejos mais viscerais, aos quais eu negava, e a maioria dos quais não eram chamados nem demandas de Deus, eram ainda imposição da minha neurose ministerial, não sendo capaz de discernir o significado ainda mais essencial do que Deus queria fazer em mim. Quando chegou a hora da poda, eu fiquei igual a mim mesmo quando cheguei de viagem e vi o que o Vidinha tinha feito na parreira lá de casa. Digo, pelo amor de Deus, Deus acabou comigo. Eu estou liquidado. Liquidado. O ano de 98, eu terminei o ano e disse, eu morri. Eu me lembro que escrevi para alguns amigos e eles me retornaram dizendo, que bom que você está aí. Eu disse, não tenho certeza, eu acho que eu sou um fantasma. Porque a sensação de fantasmagoria era absoluta, de quase intangibilidade. De não se ver, de não se reconhecer, dos outros te olharem e te atravessarem. E não tinha nem começado. Nem começado. E ele foi tirando, foi cortando, foi limpando. E cada vez que eu pensava que agora a poda estava feita e que alguma outra hora de frutuosidade iria começar, lá vem uma outra decepada. Aí você começa a dar fruto de novo, 1 ano, 2 anos, começa a botar aquele cachinho, aí vai começando a ter alegria naquilo, e dizer, meu Deus, está voltando, aí zapt. E cortes.
todos da mão soberana de Deus, nenhum da tua própria escolha. Quem é que escolhe dizer, Senhor, leva meu filho no dia 29 de março de 2004? Eu já estava começando a me sentir dando fruto para todo lado ali. De repente, mais um zup. Depois, dia 10 de janeiro de 2005, eu morri, literalmente, morri, minha mulher sabe. Morri no corpo. E quando eu saí do hospital, a coisa mais estranha é que me levaram pela praia, indo na direção de casa, no Rio de Janeiro, e a sensação que me deu, e eu dizia a ela e aos meus filhos que estavam comigo, eu não sei o que aconteceu nessa cirurgia que me salvou, mas é como se tivessem lavado o meu olhar, o mundo inteiro virou outro. Virou outro. E eu tinha produzido muito fruto. Não esses frutinhos da religião, fruto de vida, fruto de sinceridade, fruto de paixão por dentro com expressão por fora. Fruto que conciliava a devoção mais intestina com a prática daquele amor de modo mais concreto, até onde a concreção me fosse possível, da extensão e nas garras da sinceridade de tudo que em mim fosse solidário para com Deus no próximo. Mas Ele limpa para que a gente produza mais fruto ainda. Eu me lembro que durante 25 anos, desde Manaus, eu criei aquela organizaçãozinha que nasceu com um nome pretensioso chamado Visão Nacional de Evangelização, num bequinho de Manaus. Um cara foi lá me visitar e falou, escuta, o que significa vinde? É para o pessoal vir? Eu falei, também. Mas é uma sigla? Eu falei, é. E eu tinha 20 anos, 21. E ele disse, o que isso significa? Eu falei, Visão Nacional de Evangelização. Aí ele falou, cara, você é um surtado. O teu escritório passa um esgoto embaixo dele, literalmente, nem cobria. Em cima da minha escrivaninha passava um esgoto, às vezes passava caca com xixi, tudo em cima. E ali era a minha escrivaninha, fazendo cartas em nome da Visão Nacional de Evangelização. E aquele negócio cresceu, 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 engoliu o Brasil todo, foi pelo mundo afora, foi tomando ramos e cobrindo, entrando em todos os lugares, e nos meios de comunicação, em todas as mídias seculares, e nas mídias internacionais, e países, e tomando também contornos sociais lindos, belos, um deles a Fábrica de Esperança, que eu cheguei a olhar para ela e senti quase como se fosse uma extensão orgânica do meu peito, com aquelas 24 mil pessoas que eram atendidas todos os dias ali, em 60 áreas diferentes, e que dava uma alegria enorme ao meu coração, até o dia em que eu vi que o Senhor pega e poda, e não deixou nem raiz, nem ramo, e podou tudo, para ver se em mim havia ainda a certeza de que se eu permanecesse nele eu poderia dar muito fruto, ou se no curso dos anos eu tinha caído na ilusão de que eu dera o fruto de mim mesmo, porque assim como não pode dar o ramo fruto de si mesmo, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E eu tenho certezas profundas hoje em dia que alguma coisa sutil mudou no eixo mais íntimo do meu ser. Eu não sei quando, eu não sei como, e eu não vi.
Honesto e sinceramente, eu não vi, não houve nenhum dia no qual eu tenha dito essa loucura para mim, mas de modo sutil e subreptício, em alguma dimensão da minha interioridade, essa mudança de eixo deve e precisa ter acontecido. Essa autonomiazinha, esse luciferianismo piedoso, indescritível, deve ter se instalado, esse narcisismozinho perverso, piedoso, ungido, pregante, deve ter botado alguma raiz. E eu sei que o Pai me ama. Eu sei que o Pai me ama. Eu sei que eu sou dele e ele é meu. Eu sei que eu nasci nele, nasci dele para ele. Eu sei, eu ouvi, eu criei e nunca descri da voz que me dissera e nunca me negou, que me designara para que eu fosse, desse fruto e o fruto permanecesse. Mas alguma coisa deve ter mexido no eixo mais profundo. Do contrário, ele não teria feito a poda que fez. De tal modo que havia momentos em que me parecia que não tinha sobrado nem a cicatriz do ponto no qual um dia houvera fruto. Nem na minha memória havia, porque até a minha memória sofria com a lembrança de que um dia tinha sido daquele jeito e aparentemente já agora não era. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. As pedagogias dessa limpeza são de acordo com a natureza do processo de individuação, de individualidade, com as psicologias mais singulares de cada um de nós. Para mim tinha que ser como foi, e eu não estou dizendo que acabou. Até o fim da minha vida ainda haverá podas na minha vida. Porque eu quero morrer dando fruto. Eu quero dar fruto até o último dia da minha vida. Fruto de amor, de bondade, de benignidade, de paz, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio, de paciência, de coragem, de ousadia, de sinceridade, de verdade. E para que isto aconteça num ser relativo como eu, haverá podas até o último dia. Haverá limpezas. Podem não ter nenhuma semelhança com as que eu vivi no passado. Podem ser de natureza absolutamente distinta, quase imperceptível para terceiros, porém todas elas serão reais e cortantes para mim, e eu não as temo nenhuma. Porque o meu único pânico é não dar fruto. Eu não meço esse fruto por contabilidades externas, nem por mensurabilidades visíveis, mas pela genuinidade da aproximação, da interioridade do meu ser com a natureza do coração da videira, do coração de Jesus.
Quanto mais parecido com Ele, mais nele eu permanecerei. Quanto mais no seu amor eu permanecer, mais do seu amor eu viverei, mais o seu mandamento não me será penoso, mais o frutuar do Evangelho em mim será natural, será vida, será sem esforço, mas haverá muitas limpezas ainda por vir, meus irmãos. O que eu queria que você se perguntasse hoje é se no curso da existência você se acostumou a essa coisa maligna que faz a gente estar sem ser e que ainda cria os instrumentos de auto-engano, de disfarçatez, de contabilizações exteriores, morais, éticas, de fachada, expressões que não correspondem à intimidade, à visceralidade, à ligação, à vincularidade, ao fluir da seiva de Deus em você. Apenas mantém a casca, a aparência, a fisicalidade, a geografia da ambiência, ou a expressão daquilo que parece, simplesmente porque carrega a semelhança, mas não carrega a essência. E aí, se assim for, tomara que o corte de Deus chegue logo, porque antes a gente arda assustado no fogo, mais chance a gente tem por essa misericórdia estranha do reenxertamento na essência da nossa natureza de vocação eterna e essencial. Eu creio, sem escatologismos em relação a esse texto de João 15, embora haja uma dimensão final para ele, como a escatologia que ainda carrega graça na minha perspectiva, mas que no tempo presente, olhando para ele apenas na dimensão da existencialidade, muita gente que é cortada e lançada no fogo, é lançada no fogo para ser salva de volta para a videira, para ser queimada e virar de novo matéria orgânica para ser reabsorvida pelo amor de Deus e brotar para a vida. Acaba que tudo vira adubo. Agora, não espere essa loteria. Ele disse: eu não vos tenho chamado servos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Eu vos tenho chamado amigos. E eu, não fostes vós que me escolhestes a mim. Nenhum de vocês aqui disse: eu sou de Jesus e eu prometo que farei de Jesus o maior na minha vida. Vou inventar Jesus para mim. Nenhum de vós me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei, é um desígnio, vos designei para que vades. Tem uma dimensão dessa frutuosidade que é subjetiva, que é interior, mas tem uma outra dimensão que vai, que aparece, que se expressa, que toma forma, que bota a cara para fora, que ganha concreção, que expressa a relação entre o coração, a face, a vida, a atitude, o comportamento e as boas obras que os homens veem e também pelas quais eles glorificam o nosso Pai que está nos céus. Essa é uma coisa que não é verdadeira quando apenas se manifesta como exterioridade, mas também não é plena
Se fica apenas na subjetividade, ela corre o risco de morrer como omissão. Se ela está na nossa essência, ela vai brotar de nós, ela vai ser alimento para outros também. E o agricultor será louvado pela qualidade do que em nós foi gerado, do que em nós foi produzido, pelo trato dele na nossa vida, que nos fez produzir um fruto que é passível de ser provado pelo paladar de terceiros na existência. É para isso que nós fomos designados. Esse é o desígnio, para que essa coisa surja em nós, cresça em nós, saia de nós, brote de nós, se torne visível na vida, se torne provável, experimentável, e pela qual o agricultor da nossa existência receba honra, glória e louvor em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aos filhos de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Se não for um constrangimento atordoante para a sua existência, pegue na mão de quem está ao seu lado, por favor. E os que desejarem, se não se sentirem infantilizados em fazer isso, eu não me sinto em propor. Se você não se sentir em responder, repita comigo em voz alta essas palavras. Pai, Tu és o agricultor. Jesus, Tu és a videira. Eu sou ramo da videira. Torna-me frutuoso no Teu amor, no Teu mandamento, na prática de boas obras. Senhor Jesus, Tu me designaste, Tu me deste propósito para que a minha vida carregue desde dentro a natureza divina e a manifeste nos meus relacionamentos, nos meus vínculos, nos meus encontros, nas minhas obras. Permite-me dar este fruto, o fruto de Deus, o fruto da vida, para a glória de Deus, para o meu benefício, para a minha segurança e para o bem do mundo. É o que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém.